Já teve 3 mulheres em seus braços enquanto a tempestade lá fora tentava enterrar o maldito mundo inteiro? Eu tive. Dezembro de 72. Território do Arizona. 3 mulheres apaches se amontoaram à minha porta, água escorrendo do couro de veado, dentes batendo, olhos brilhando como se lutassem contra o próprio diabo. Atrás delas, nada além de morte branca. Minha cabana tinha uma cama, 4 paredes e 8 anos de juramentos a uma mulher que os vermes já tinham levado. Eu devia tê-las mandado embora. O exército as caçava. Acolher apaches fugitivas podia te levar à forca. Ayana encontrou meus olhos. A água escorria do vestido dela como se não soubesse onde parar, e ela disse, quase sem fôlego, nós morremos lá fora. Inferno, eu estava perdido no segundo em que os lábios dela se moveram. Eu mantinha fé com o fantasma havia 8 invernos. A aliança cavando um sulco que eu nunca deixei cicatrizar. Então 3 mulheres lindas entraram na minha vida e eu tive de escolher entre o homem que eu achava que era e o homem que eu tinha esquecido como ser. Talvez eu tenha feito a escolha certa. Talvez não. Deixa um like se você sabe do que estou falando e se inscreve, porque essa história fica muito mais complicada. 3 dias antes de aquelas mulheres baterem à minha porta, eu estava rachando lenha atrás do meu rancho, 20 milhas a leste de Prescott. 42 anos, movendo-me com o tipo de precisão que você aprende quando sobreviver significa prestar atenção. Em Prescott me chamavam de o ermitão tonto. 8 anos, murmuravam por trás das mãos. Tempo demais para qualquer homem mastigar a mesma dor. Tempo demais para usar uma aliança por uma mulher enterrada a quase 2 metros sob a terra do território. Eles nunca conheceram Sarah. Nunca ouviram seu último suspiro. Jure que você vai me amar até o sol se apagar. E eu jurei, parceiro. Senhor, ajuda-me. Eu quis dizer cada palavra. Minha cabana ainda guardava pedaços dela. A cadeira de balanço perto da janela. Os pratos azuis com flores que compramos no nosso primeiro aniversário. A fotografia dela sobre a lareira. Sarah em seu vestido de noiva. Sorrindo aquele sorriso que convenceu um veterano da guerra civil a trocar as botas de andarilho pelo arado de colono. Na maioria das noites eu girava a aliança até a pele ficar branca, caçando fantasmas à luz do fogo. O jeito como ela cantarolava enquanto cozinhava. Como se enroscava em mim durante as tempestades. O som que fazia quando eu beijava aquele ponto logo abaixo da orelha. Não, algumas memórias são sagradas demais para serem arrastadas para fora. O reverendo Mackenzie me encurralou depois do culto. Se esconder não honra Sam. Sarah não iria querer você endurecido e rachado como couro de sela. O que ele sabia? Nunca segurou uma mulher morrendo nos braços. Nunca fez uma promessa e a quis com cada fôlego do corpo. Mas quando aquela nevasca atingiu, 3 dias depois, eu estava prestes a aprender que algumas promessas são testadas de formas que você nunca espera. A batida veio logo depois da meia-noite. Suave, desesperada, quase perdida no uivo do vento. Alcancei meu Colt por puro instinto. Pela janela coberta de gelo, vi 3 figuras encolhidas contra minha porta, como refugiadas do próprio inferno. Minha mão hesitou na tranca. 8 anos de solidão cuidadosamente mantida ficaram em jogo. 8 anos mantendo minha palavra a uma mulher morta. A batida veio de novo, mais fraca, e eu abri a porta para as 3 mulheres mais bonitas que eu já tinha visto. Elas entraram cambaleando, meio congeladas, balançando como bêbadas num pesadelo. A mais velha, Ayana, se portava com autoridade, mesmo com o cansaço penetrando até os ossos. O couro de veado encharcado colava em cada curva. O peito subindo e descendo a cada respiração, cintura que eu poderia envolver com 2 mãos, quadris balançando mesmo enquanto os joelhos batiam. As irmãs aladeavam. E que me danasse se não fossem tão marcantes quanto ela. Somos filhas da prima de Cochise, disse Ayana. Soldados vêm à reserva. Dizem que vamos para um lugar no Novo México. Dizemos não. Fugimos. Eu conhecia a história. Desde o massacre de Camp Grant, o exército vinha relocando famílias Apache, separando-as, espalhando-as por reservas. E Tel balançava, febre ardendo atrás das maçãs do rosto, lábios rachados mas ainda macios, olhos guardando segredos mais antigos que as montanhas. Sua postura falava de mãos curadoras e espírito gentil. Ela está doente. Ayana fez um gesto. Precisa de calor.
Precisa de lugar seguro. A mais nova, Naeli, não devia ter mais de 20 anos. Onde as irmãs carregavam o peso da tragédia, ela mantinha algo vibrante. Quando se movia, havia uma graça que fazia você querer olhar. Sua mulher é bonita, murmurou Naeli, inclinando o queixo para a foto. Era, eu disse. O olhar de Ayana se aguçou, algo se encaixando por trás dele. 3 mulheres Apache que perderam a família. Um homem branco que perdeu sua razão de viver. Vocês não podem ficar muito tempo, ouvi-me dizer, puxando cobertores do baú. Patrulhas de cavalaria passam por aqui. Se encontrarem vocês aqui, sabemos do perigo, disse Ayana. Para você também. Entreguei a ela o cobertor mais grosso. Fiquem com a cama. Eu durmo perto do fogo. Enquanto arrumava meu rolo de dormir, peguei vislumbres de silhuetas graciosas se movendo atrás de mim, o farfalhar suave do couro molhado sendo trocado pelos meus cobertores extras, a visão ocasional de pele lisa, a curva de um ombro, a linha de uma coxa. 8 anos de isolamento celibatário. Uma cabana pequena, um inverno longo pela frente. Eu devia ter sabido ali mesmo como isso terminaria. No terceiro dia, a tempestade se instalou numa fúria implacável. A cabana ganhou um ritmo diferente de tudo que eu tinha vivido desde a morte de Sarah. Isil, se recuperando da febre, movia-se pelo espaço com eficiência silenciosa, fazendo meus suprimentos de solteiro virarem refeições de verdade. Eu me pegava encarando as mãos dela sobre a panela de ensopado, imaginando quão gentis seriam sobre as costelas de um homem. Niele se autoproclamou minha embaixadora cultural. O riso dela, o primeiro riso genuíno que aquela cabana ouvirá em 8 anos, enchia cantos acostumados demais ao silêncio. A gargalhada dela sacudia até os cobertores. Olhei antes de conseguir me impedir, mas Ayana era a que mais me inquietava. Ela observava com olhos escuros que não perdiam nada. O jeito como eu evitava olhar quando as irmãs se moviam pela cabana, como minhas mãos tremiam quando ela cuidou de um corte no meu nó do dedo. A aliança que eu ainda usava como armadura. Você é um homem bom, ela disse na terceira noite, depois que as irmãs dormiram. Mas você carrega peso demais aqui. Ela pressionou a mão contra o próprio peito, e eu me peguei encarando o movimento, o subir e descer da respiração sob o tecido fino. Olhei para o fogo, tentando não notar como o cobertor havia escorregado do ombro de Ayana, revelando pele lisa brilhando à luz das chamas. Alguns pesos não podem ser largados. Uma velha me disse certa vez que o coração é um riacho. Se você o bloqueia, ele abre um novo cânion. Talvez leve a maldita propriedade inteira junto. Ayana se aproximou, sentando-se ao meu lado. Perto bastante para que eu sentisse o cheiro do cabelo dela, algum tipo de óleo perfumado e doce. Perto bastante para ver os pontos dourados nos olhos escuros. Perto bastante para sentir o calor do corpo dela. Você acha que sua mulher queria que você secasse assim? Virasse um homem vazio. Minha mão foi a aliança, girando-a naquele velho hábito nervoso. Eu fiz uma promessa. Promessa de amá-la para sempre, sim, mas não promessa de parar de viver. Não é complicado. A voz de Naeli veio da cama, sonolenta, mas firme. Na nossa tribo, quando um homem bom perde a mulher, as mães da tribo encontram outra para ele. A vida é dura demais para um homem sozinho. A risada suave de Tel se juntou à das irmãs. Ela disse, você luta demais contra o que o coração quer. 3 mulheres que tinham feito minha cabana minúscula parecer menos um santuário dos mortos e mais um lar para os vivos. Lá fora, o vento uivava com fúria renovada. Aqui dentro, algo que eu achava enterrado estava despertando, como um homem saindo de um inverno longo e frio. Na manhã do 8º dia, tiros distantes despedaçaram nossa paz. Sentei-me num pulo, instantaneamente alerta. Pela janela coberta de gelo, avistei sinais de fumaça subindo do vale, o método do exército para coordenar grupos de busca. Eles estão vindo, sussurrou Ayana. Em minutos, as 3 mulheres passaram de hóspedes a fugitivas caçadas. Porão, eu disse curto, puxando a portinhola escondida. Fiquei em silêncio, não importa o que ouçam. Enquanto elas desapareciam, apaguei as evidências da presença delas. Cobertores extras sumiram. A louça foi reduzida ao que um homem sozinho usaria. Queimei uma panela de café para matar o cheiro de erva doce e de mulher. 6 soldados da cavalaria apareceram 20 minutos depois,
liderados pelo sargento Murphy, um irlandês de rosto vermelho que eu reconhecia de Prescott. Bom dia, senhor? Chamou Murphy, desmontando. Importa se entrarmos? Claro. Clima duro para trabalho de patrulha. Trabalho mais duro que o clima. Temos 3 mulheres Apache desaparecidas da reserva. Consideradas perigosas. Os olhos de Murphy vasculharam a cabana. Viu algo incomum? Debaixo do assoalho, 3 mulheres prendiam a respiração, confiando suas vidas à minha capacidade de mentir de forma convincente. Não vejo uma alma há semanas, disse eu, servindo café com mãos firmes, embora meu coração martelasse. A tempestade tem sido feroz demais. Os olhos claros de Murphy continuaram o inventário. Ele parou na fotografia de Sarah, a expressão suavizando. Ah, é mesmo. Você é o viúvo. Soube da sua perda. Sim. Coisa terrível. Faz um homem apreciar lei, ordem, civilização. Murphy pousou a xícara, o recado inconfundível. Mulher Apache não é escola dominical, amigo. Elas desmancham um homem mais rápido que aguardente ruim. Encarei-o diretamente. Não saberia dizer. Claro que não. Você é um homem temente a Deus. Veterano da União. Não é isso? É. Então entende o dever. O país acima das inclinações pessoais. O silêncio se estendeu, carregado de ameaças não ditas. Abaixo do assoalho, a presença oculta pulsava. Sargento, disse eu por fim, a voz trazendo a autoridade de um homem que um dia comandará soldados. Luto por este país desde antes de você vestir esse uniforme. Não me dê lição sobre dever. O rosto de Murphy corou, mas ele recuou. Nenhuma ofensa pretendida. Então faça isso fora da minha terra. Depois que partiram, esperei 1 hora inteira antes de abrir a porta do porão. 3 pares de olhos escuros me encararam das sombras, e eu percebi que algo fundamental havia mudado. Eu não estava mais apenas abrigando refugiadas. Eu estava escolhendo lados numa guerra. E, pela primeira vez em 8 anos, senti-me verdadeiramente vivo. Naquela noite, a atmosfera se transformou em algo elétrico. A visita da cavalaria arrancara as máscaras, deixando a verdade crua. Eu estava sentado limpando meu rifle enquanto 3 mulheres lindas se moviam ao redor com uma intimidade recém-descoberta. Elas tinham me visto arriscar tudo para protegê-las. Você poderia ter nos entregue, disse a Yana, sentando-se ao meu lado. Teria sido mais seguro. Não teria sido certo. E Tel se aproximou trazendo café. À luz do fogo, a beleza dela me atingiu de um jeito novo, a linha elegante do pescoço, o balanço dos quadris. Quando me entregou a xícara, os dedos dela demoraram nos meus, e eu senti aquele toque até os ossos. Suas mãos tremem, ela observou. Tremiam. Vinham tremendo desde que eu escolhera aquelas mulheres em vez da minha própria segurança. Vocês são mulheres lindas, admiti, a voz áspera. Todas vocês, e eu estou sozinho, completou Naeli da cama. O cobertor tinha escorregado até a cintura, revelando a curva dos seios sob o tecido fino. Muito sozinho. Vemos isso nos seus olhos. Meu olhar foi para a fotografia de Sarah, mas a Yana virou meu queixo com delicadeza. Ela se foi. Nós estamos aqui agora. As palavras dela quebraram o gelo sob o qual eu vivia. Luto, fome, toda a confusão veio à tona com um rugido. A aliança pareceu de repente pesada, como uma corrente em vez de uma promessa. Eu não sei como, sussurrei. Como querer outra pessoa? Como tocar? Minha voz falhou. E Tel se aproximou. Com infinita delicadeza, pousou a palma da mão no meu peito. Sente como bate rápido. Isso não é por mulher morta, é por mulheres vivas. Na nossa tribo, disse Naeli suavemente, quando o inverno chega, compartilhamos calor para sobreviver. É coisa natural. A mão de Ayana encontrou a minha, o polegar contornando a aliança. Ela quer que você viva. Não apenas sobreviva. Viva! O anel saiu mais fácil do que eu esperava. Com dedos trêmulos, coloquei-o ao lado da fotografia de Sarah, não descartando, mas deixando de lado. Como uma prece, oferecida e atendida. Quando me virei, 3 mulheres me observavam com expressões que misturavam compaixão e um desejo inconfundível. A luz do fogo lambia a pele delas. Bronze e cobre. Os cobertores tinham se deslocado,
revelando curvas graciosas, o subir e descer da respiração, pontos de pulso que pareciam chamar. Eu não, comecei, depois parei. Nós sabemos, disse Ayana, levantando-se para ficar diante de mim. As mãos dela foram aos laços da camisa emprestada, a minha camisa, revelando lentamente o volume dos seios, os mamilos escuros endurecendo no ar frio. Nós te ensinamos a lembrar. Quer saber o que aconteceu depois, peregrino? Eu te conto. Ayana me beijou primeiro. Seus lábios eram macios, mas insistentes, com gosto de café e de algo selvagem. As mãos dela desabotoaram minha camisa enquanto eu ficava ali, congelado, tomado por sensações esquecidas. Quando os dedos tocaram meu peito nu, eu ofeguei como um homem se afogando que encontra ar. Respira, ela sussurrou contra minha boca. As mãos de Tel se juntaram às dela, gentis e curadoras. Ela se ajoelhou ao meu lado, os lábios encontrando meu pescoço, aquele ponto sensível abaixo da orelha. Naeli se moveu atrás de mim, as mãos massageando meus ombros, desfazendo 8 anos de tensão. O hálito dela era quente junto à minha orelha enquanto murmurava incentivos em Apache. Elas me despiram devagar, com reverência, como se desembrulhassem algo precioso e frágil. E talvez eu fosse mesmo, talvez 8 anos de luto me tivessem tornado quebradiço, e foram necessárias as mãos gentis de 3 mulheres para me lembrar de que eu ainda era feito de carne, sangue e coração pulsante. Quando finalmente toquei de volta, hesitante, trêmulo, elas guiaram minhas mãos. O seio de Ayana encaixou perfeitamente na minha palma, pesado e quente. A pele de Tel era impossivelmente macia sob meu toque, enquanto minha mão seguia a curva do quadril dela. Os lábios de Naeli encontraram os meus, com gosto de juventude e possibilidade. Elas se revezaram em me lembrar de que ainda havia sangue correndo nas minhas veias. Ayana, forte e segura, montou em meus quadris e me guiou para dentro dela com um suspiro que ecoou o meu. O calor, o aperto, o jeito como ela se movia, era tudo de que eu precisava. Ela me cavalgava com movimentos confiantes, a cabeça jogada para trás de prazer. Quando Ayana estremeceu e caiu contra meu peito, e Tel estava ali, me conduzindo até a cama, onde se deitou com braços acolhedores. O toque dela era diferente, mais suave, mais lento, curador. Ela envolveu minha cintura com as pernas e me puxou fundo, sussurrando preces Apache. Cada impulso expulsava fantasmas e luto, e Naeli trouxe alegria ao que havia se tornado quase sagrado. Ela riu ao subir sobre mim, o corpo jovem ávido e vivo. Movia-se com abandono, tomando seu prazer e devolvendo, as mãos explorando meu peito, meu rosto, como se me memorizasse pelo toque. Eu chorei enquanto elas me amavam. 8 anos de lágrimas, caindo como chuva em solo de deserto. Elas me seguraram por tudo isso. 3 mulheres que entendiam que, às vezes, a cura dói mais do que a ferida. Nós nos enredamos até o amanhecer, suor com suor. Cada parede que eu tinha erguido foi reduzida a lascas. Provei sal na pele. Senti corações batendo contra o meu. Ouvi vozes clamando de prazer. A cabana se encheu dos sons da vida, suspiros e gemidos, o ranger da minha velha cama finalmente sendo usada outra vez. Quando a manhã chegou, eu estava deitado cercado por elas, os corpos curvados contra o meu como pétalas de uma flor, e pela primeira vez em 8 anos eu me senti inteiro. A manhã chegou cedo demais. As 3 irmãs estavam na minha porta como naquela primeira noite, mas tudo era diferente. Vestiam roupas secas e remendadas. Os cabelos estavam trançados para a viagem. México, disse Ayana simplesmente. Temos família lá. É seguro. Assenti, sem confiar na voz. A foto de Sara fazia companhia ao anel e a um bracelete. 3 lembranças. Nenhum sermão era necessário. Você vai ser feliz agora? Perguntou Naeli. Vou tentar, prometi. Tentar não é suficiente. Corrigiu Ayana, sorrindo. Você vai ser feliz. O coração conhece a verdade agora. Eu quis pedir que ficassem. Mas amor, amor de verdade, significa deixar as pessoas se salvarem, mesmo quando você quer ser o salvador delas. E Tel deu um passo à frente e me beijou uma última vez. Gentil e doce. Você é um homem bom. Lembra disso? Elas caminharam para a luz da manhã que transformava o território coberto de neve em algo magnífico e terrível. Na crista, pararam e olharam para trás uma vez. 3 silhuetas contra o céu imenso,
já se tornando lenda. Fiquei na porta até desaparecerem, depois entrei para alimentar o fogo que me aqueceria nos invernos que viessem. 6 meses depois, chegou uma carta do México, um inglês desajeitado trazendo notícias de casamentos, bebês e de um menino chamado Samuel. Sorri e a coloquei com cuidado na caixa ao lado da foto de Sara e da minha aliança. Alguns juramentos você leva para o túmulo. Outros apenas te ensinam a falar de novo. Nunca mais vi aquelas 3 mulheres. Mas nas noites frias, quando o vento uiva como naquele dezembro, eu lembro do calor de seus corpos, do som de suas risadas, da forma como amaram um homem quebrado de volta à vida. Às vezes me perguntam se me arrependo, se me sinto culpado por quebrar minha promessa a Sara. E é isso que eu digo, eu cumpri minha promessa. Eu a amei para sempre. Só aprendi que o para sempre não significa parar. Significa levar alguém com você enquanto continua vivendo. O território ainda é duro, ainda implacável. Mas eu não sou mais o ermitão da bacia de Tonto. Sou apenas um homem que aprendeu que a salvação às vezes não vem da solidão, mas da coragem de abrir a porta para estranhos na tempestade. 3 mulheres já bateram à sua porta numa tormenta? Abra a maldita porta, compadre. Não passe 8 anos se perguntando. Essa é a minha história. Faça dela o que quiser. Se te tocou, deixa um like e se inscreve para mais histórias da fronteira. E comenta dizendo de onde você está assistindo. Quero saber se ainda há gente por aí que entende que o território mais selvagem não é a terra, é o coração humano. Agora, com licença, tenho um fogo para cuidar e memórias para manter aquecidas.